Carol, a principal repercussão é sobre uma dúvida de como que vai se dar na prática a execução dessa tese do Supremo Tribunal Federal. Uma vez que o julgamento foi finalizado, os ministros definiram todo um regramento que vai servir para tribunais de justiça espalhados em todo o Brasil. Você cria uma jurisprudência. Então, se tem muita dúvida no âmbito ali de especialistas em direito digital sobre como que vai ser, é cada juiz que vai definir isso, como é que a gente vai ter uma espécie de fiscalização dessas plataformas. Num primeiro momento, os juristas preveem uma certa incerteza, mas ponderam o seguinte: a gente também tinha uma certa incerteza em relação ao Marco Civil da internet, porque as coisas vão evoluindo muito rápido e você tem também uma lei que estava desatualizada. Então, o que o Supremo procurou fazer, provocado para isso, foi trazer uma atualização também a respeito disso. Então, são regras que a gente vai ter que entender na prática como se dão. E aí eu vou puxar pela memória uma discussão que a gente acompanhou muito bem de perto no PL das fake news, quando ele ainda tinha alguma chance de vingar, e se levantou um debate sobre quem vai fiscalizar. É o Comitê Gestor da Internet? Vai se criar uma nova agência? É a Anatel, que estava tentando puxar esse papel para si? A gente não tem essa resposta. Então, são dúvidas que vão pintando até para a gente entender quais são os possíveis próximos passos dessa discussão e como é que isso pode afetar os usuários e também as empresas que estão ainda medindo território em relação a essas decisões do Supremo Tribunal Federal, entendendo quais vão ser os seus efeitos para os próprios negócios em relação ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o STF ele fez esse balizador e agora é preciso entender na prática como é que vai se dar isso e com o olhar de que também, por mais que haja um certo protesto ali das empresas, na Europa, por exemplo, a gente tem regras que são consideradas pelo ordenamento jurídico mais rígidas, com multas muito pesadas, e isso não afastou o trabalho de nenhuma das big techs diretamente do continente europeu, muito pelo contrário, elas continuam lá presentes. Então, passa também por você tentar encontrar essa espécie de meio do caminho em relação a essas discussões, mas com muita expectativa diante de como que vai ser o cumprimento na prática, para valer, então, dessas novas regras que foram colocadas pelo Supremo Tribunal Federal e que o Pedro estava detalhando para a gente. Foram algumas percepções que eu ouvi em conversas com juristas. Vou citar aqui o Marcelo Crespo, que é especialista em direito digital, que estava me passando já um pouco desse caldo do que esperar em relação às próximas discussões sobre esse assunto.